Em eletrodinâmica, a gente vai falar sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é o nome que a gente dá ao movimento ordenado de cargas elétricas. O que são isso? Nós temos aqui um condutor, um fio, um condutor metálico, e por dentro dele passam os elétrons. Eles estão aqui, ordenados aqui. Então, se eles estão ordenados é porque há uma corrente elétrica, ok? Por convenção, o sentido da corrente elétrica é contrário ao do movimento das cargas negativas livres. O que isso quer dizer? Na realidade, os elétrons eles estão indo nesse sentido aqui, como está a setinha. Mas, por convenção, esse é o sentido real da corrente elétrica. Tá? Mas por convenção, nos livros, esse por convenção é porque antes não sabia-se direito o sentido da corrente elétrica. Então, por convenção, eles colocaram para esse sentido aqui. Depois descobriram que na realidade era para lá. Então, o sentido real da corrente elétrica é o sentido que os elétrons tomam, como está aqui. O sentido convencional é no sentido contrário aqui, tá? Então, olha só. Então, aqui nós temos uma pilha, polo positivo e negativo, temos o fio, aqui uma lâmpada aqui para você ver que se ela está acesa é porque está passando corrente elétrica por aqui. Então, sentido convencional da corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo. Sentido real da corrente elétrica, que é o caminho que os elétrons percorrem, ele vai do polo negativo para o polo positivo. Tá? Não se esqueçam. Sentido convencional, positivo para o negativo. Sentido real da corrente elétrica, negativo para o positivo. Ok? Alguns efeitos da corrente elétrica. Efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. O que é esse efeito Joule? Nós temos aqui um chuveiro elétrico. O que acontece dentro do chuveiro elétrico? Lá dentro do chuveiro, isso aqui está dentro do chuveiro, aqui, isso aqui encaixa aqui. Então, dentro disso tudo aqui fica cheio d'água. E isso daqui, a corrente passa por esses fios aqui, que a gente chama de resistência elétrica. Então, a corrente, ao passar por esses fios, ela vai transformar a energia elétrica em térmica. Esses fios ficam muito aquecidos. Eles chegam a ficar vermelhos de tão quente que eles ficam. E com isso eles aquecem a água. Então, o que é o efeito Joule? É a transformação da energia elétrica em energia térmica. Ok? Prestem bem atenção nesse efeito Joule. Tá bom? Que isso é sempre uma perguntinha de prova, de teste. Temos aqui o efeito químico, que é o processo de cromação de alguma peça, O que acontece aqui? O efeito químico é a base da eletrólise e acontece quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica e sofre decomposição. Na indústria, o efeito químico é aplicado em tratamentos anticorrosão ou de revestimento de metais, como niquelação, cromação, prateação. Ok? Então, aqui, efeito químico. O efeito luminoso
né, a corrente, né, a luz, né, que é a nossa lâmpada, né, que ilumina, né, a nossa casa, né, é energia elétrica se transformando em energia luminosa. Efeito magnético, né? Efeito magnético, ele vai ser caracterizado pela criação de um campo magnético, ou seja, através de uma corrente elétrica eu posso transformar alguma coisa em ímã, né? Esse efeito aí é base de construção que de motores elétricos, microfones, alto-falantes, transformadores, tá? E por aí vai, são alguns exemplos. Efeito fisiológico, o que é isso? É o choque, né? A gente mete a mão, né, numa tomada, né, que está com o fio desencapado e toma um choque, né? Esse é o efeito fisiológico. O choque, ele pode ser do nível assim, desde assim uma cosquinha que você sente ao encostar num fio desencapado, até um choque extremamente grande, né, onde você tem uma corrente elétrica muito alta que pode até te levar à morte. E se você está com a pele molhada, é pior ainda, tá? Porque isso diminui a sua resistência e faz com que aumente mais a corrente que vai passar pelo seu corpo, tá bom? Vocês podem até dar uma olhada nisso na internet, dar uma pesquisada no efeito fisiológico causado por um choque elétrico. Faça uma pesquisa, né? Para vocês mesmos, não é para me entregar não. Do que acontece, né? Quando uma pessoa toma um choque de, de, de tantos amperes, né? Que é a unidade, né, de corrente elétrica, né? Que é o ampere, né? A gente nem falou nisso, né? A unidade de corrente elétrica é o ampere, é o A maiúsculo, né? Então vocês podem dar uma olhada nisso na internet. O que causa? Uma corrente pequena causa o quê? Uma corrente um pouquinho maior pode causar o quê? Uma corrente enorme pode causar o quê, né? Digita lá efeitos fisiológicos da corrente elétrica, que aí vocês vão ver o que acontece. Bom, resistores e resistência elétrica, né? O que são resistores, né? Então nós temos ali que o elemento de um circuito elétrico cuja função é converter energia elétrica em energia térmica, ou limitar a intensidade de corrente que passa por determinados componentes do circuito. É denominado resistor. Então, a função do resistor é essa, né? Ou converter energia elétrica em energia térmica, ou limitar a intensidade de corrente que vai passar por determinados componentes do circuito. Alguns aparelhos, né, que a gente encontra esses resistores, né, são esses aqui, né, chuveiro elétrico, ferro elétrico, torneira elétrica, secador de cabelo, chapinha, né, e por aí vai, tá bom?